Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda unidade e nesta unidade nós vamos falar sobre substantivos. Nós temos dois objetivos a cumprir. O primeiro deles é classificar os substantivos, a primeira classe gramatical variável que nós estudamos, e depois a gente precisa realizar a interpretação de um texto. O que serão os substantivos? Os substantivos serão aquelas palavrinhas que nós vamos nomear, nós vamos dar nome a pessoas, lugares, cidades, países, animais, objetos. Nós temos aí algumas classificações dos substantivos. A primeira delas serão os substantivos concretos. O que serão esses substantivos concretos? São aqueles que eles podem ser reais ou imaginários, mas eles não precisam, não dependem de outro ser para que eles existam. Nós temos também os substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, eles vão falar sobre qualidades. É uma coisa que a gente não pode ver, mas a gente precisa de um ser humano, alguém, né, um ser, para ter esses sentimentos, essas qualidades, esses estados, essas ações, para que esse substantivo abstrato consiga existir. Substantivos próprios, como o nome mesmo fala, né, ele é próprio, ele é específico, ele é particular. A gente vai falar sobre nomes de pessoas, nomes de empresas, nomes de escolas, nomes de países e de cidade. Então, tudo que é próprio, tudo que designa algo particular, nós vamos usar esses substantivos próprios, essa classificação de substantivo próprio. Os substantivos comuns, eles serão o contrário desses substantivos próprios. Eles vão designar seres de uma mesma espécie, seres que não são particulares, no sentido geral. Então, cadeira, mesa, né, homem, cidade, computador, celular, escola. O primitivo vai ser aquele substantivo que vai gerar novas palavras. A partir desse primitivo, nós vamos construir outras palavras. Pedra, pão, manga, leite. Então, todos esses substantivos que eles não derivam de outros, eles são primitivos. É a primeira palavra, aquela que vai criar outras palavras, nós vamos chamar de substantivo primitivo. Os substantivos derivados, eles vão ser derivados, como o nome mesmo fala, de outro substantivo, desse substantivo primitivo. Então, nós temos o substantivo primitivo e dentro desse substantivo primitivo nós vamos ter os substantivos derivados, tranquilo? Substantivos simples vão ser aqueles que têm apenas um radical, são aqueles que vão ser escritos apenas por uma palavra. Então, pai, mãe, flor, chuva. Os compostos são aqueles formados por mais de um radical, são formados por mais de uma palavra. Então, por exemplo, girassol, eu tenho a palavra gira mais a palavra sol. Eu tenho a palavra guarda-roupa, né? Duas palavrinhas juntas formaram uma só. Couve-flor, beija-flor, pontapé. Então, todas as vezes que a gente falar sobre simples, vai ser uma palavra só. Substantivos compostos, eu vou ter duas ou mais palavras. Tem uma tabelinha aí que eu coloquei para vocês dos tipos de substantivo e cada um desses exemplos para que vocês consigam fixar melhor. Se vocês quiserem também fazer alguma pesquisa, procurar palavrinhas que podem se encaixar no simples, no composto, no próprio, comum, primitivo, derivado, concreto, abstrato e o coletivo, é ótimo, tá bom, pessoal? Outra coisa, uma palavrinha ela pode ter diversas classificações. Então, por exemplo, o substantivo é a palavra cachorro. Pode ser simples, porque ele é construído como uma palavra só. Comum, que ele vai designar algo geral, né? Não é nada particular. Ele pode ser primitivo, porque através dele a gente pode derivar de outras palavras. E ele vai ser um substantivo concreto, né? Ele é independente. Ele nem precisa de outro ser para que ele exista. Dentro desses substantivos, nós temos várias flexões. Nós temos flexões de gênero e de número dentro dos substantivos. A flexão de gênero, feminino, masculino, masculino, feminino. A regra geral é que o gênero masculino ele é marcado pela desinência, ou seja, pelo finalzinho O. E o gênero feminino ele é marcado pela desinência A. Então, quando a gente fala de substantivos que são masculinos, nós vamos ter o Ozinho no final. Quando a gente fala de substantivos que são femininos, nós vamos falar do Azinho no final. Alguns são irregulares, né? Toda exceção tem uma regra. Então, homem, mulher. Não é oma, né? Homo. Monge, monja.
pai, mãe, né? A gente não vai falar pá e pão, né? Pai, mãe, ou mão, né? Se a gente fosse chamar o pai como se fosse a mesma escrita, mãe, mão. Mas não, é mãe e pai. Os substantivos uniformes. O que é uma coisa uniforme? É uma coisa única. Então, os substantivos uniformes serão aqueles que vão ter uma mesma forma para masculino e feminino. E esses substantivos, eles podem ser epicenos, que são esses que designam gênero, principalmente para animais, né? Então, como é que eles vão distinguir o gênero feminino do masculino? Nós vamos usar a palavra macho e a palavra fêmea. Então, não existe jacaré e jacaroa. Jacaré macho e jacaré fêmea. Peixe macho, peixe fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Não existe cobra e cobro, né? Cobra macho e cobra fêmea. Agora, eu sugiro que você pause a aula e tente anotar no quadro 2 exemplos de substantivos epicenos. Não sendo esses que eu coloquei aqui na aula, tá? Mas tentem buscar outros para que vocês consigam, pelo menos 2, né? Pelo menos 2 exemplos aí de animais para que a gente consiga completar essa tabelinha. Pode voltar na aula um pouquinho se quiser e aí você anota no quadro. O outro tipo de substantivos são os substantivos comuns de 2 gêneros. Eles têm apenas uma forma para os 2 gêneros, né? Masculino e feminino. E como que nós iremos saber se é masculino ou feminino? Pelo artigo, pelo adjetivo ou pelo pronome. Então, o artigo, se é masculino, nós podemos usar o cozinheiro, a cozinheira, né? Este pianista, esta pianista. Belo indígena, bela indígena. Se vocês conhecem algum tipo aí de substantivo comum de 2 gêneros, esse que a gente pode trocar o artigo, o adjetivo ou o pronome para designar se é masculino, feminino, feminino ou masculino, anota aí pra gente, por favor, faz uma setinha no caderno e anote. Temos também os substantivos sobrecomuns, que vão ser aqueles que a gente não faz uma oposição gramatical dentre eles, né? Por exemplo, a criatura. Tem o azinho, mas ele não vai ser masculino ou feminino. A gente não sabe, né? Se vai ser a criatura ou o criatura. Mas a gente vai usar a criatura para feminino e masculino. Outra coisa que é bom a gente saber desse negócio dos substantivos sobrecomuns é que através do contexto em que nós estamos, a gente consegue identificar se aquele substantivo vai ser masculino ou feminino. Nós temos também a flexão de número. Tem aí 2 carros novos. Então, sempre os numerais, os adjetivos, os substantivos vão concordar um com o outro, tá? Um casal feliz. Um casal feliz. Se fossem 2 casais, né? 2 casais felizes. Nós temos as flexões, as regrinhas para flexionar os substantivos em número. Se é singular, plural, plural, singular. A regra geral, gente, é que a gente acrescenta o S, né? Ao final dessas palavrinhas. Por exemplo, uma regrinha aí. As palavras que são terminadas em vogais e ditongos. Nós vamos acrescentar o S. Casa, casas. Pai, pais. Aqueles que são terminados em ão. Se for um ão átono, né? Órgão, órgãos. Se for um ão tônico, nós vamos falar portão, portões. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Não é cidadãs, tá, gente? Às vezes a gente pega aí o pessoal falando, aqueles cidadães. Não, é cidadãos. Ou até mesmo cidadões, né? Eu já ouvi falar cidadões. Mas cidadãos não existe, gente. Outra coisa, tem alguns substantivos com ão, eles podem admitir mais de uma forma no plural. Então, ancião, anciães, anciões, tá? Vulcão, vulcãos, vulcães, vulcãos. Anão, anãos, anões e anães. Então, alguns aí a gente vai conseguir usar uma outra forma. Mas esses outros aí para trás que a gente estudou, a gente só vai ter uma forma. Aqueles substantivos que são terminados em vogal e em L. Por exemplo,
se ele é terminado em AL, jornal, jornais. Terminado em EL, papel, papéis. O réptil, répteis, né? A gente tem aí algumas exceções das regras. Fuzil, fuzis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Aqueles substantivos que eles são terminados em R ou Z, a gente vai acrescentar o ES. Flor, flores. Giz, gizes. Fica estranho, mas é isso mesmo. Gizes. Aqueles terminados em S, sendo paroxítonos, que é quando a gente tem a penúltima sílaba mais forte, ou proparoxítonos, que é a antepenúltima sílaba mais forte. Eles são invariáveis. Pires, eu tenho um pires e eu tenho 2 pires, mesma coisa. Ah, hoje eu tive que pegar 5 ônibus, ou eu peguei um ônibus, tanto faz, eles não vão variar. Aqueles terminados em X, normalmente eles são invariáveis. Claro que tem aquela exceçãozinha, né? Mas normalmente eles são invariáveis. Tórax, tórax, né? Um tórax, 2 tórax. Dica que eu dou para vocês: se vocês quiserem assistir a aula toda, depois voltem em tais assuntos, ou se vocês quiserem parar, retorna ali onde é que vocês estão com dúvida, é uma ótima ideia. Substantivos compostos serão aqueles que são formados por 2 ou mais palavras. A gente falou isso lá no comecinho da aula. Tem umas regrinhas aí para a gente saber como é que vão ser formados o plural desses substantivos compostos. Couve-flor, couves, flores. Quando eu tenho 2 substantivos, né? Eu tenho 2 substantivos, então eu posso jogar os 2 para o plural. Quando eu tenho 2 adjetivos, os 2 podem ir para o plural. Amor perfeito, amores perfeitos. Pública forma. Eu vou ter um adjetivo e um substantivo. Públicas formas. Quando eu tenho um substantivo e vou transformar para um adjetivo, guarda civil, guardas civis. Sempre viva, sempre vivas. Quando a gente fala sobre os compostos de substantivo mais substantivo, se o segundo, ou seja, se o segundo substantivo indicar uma espécie ou finalidade do primeiro, a gente vai flexionar no plural apenas o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavrinha. Então, navio, escola, navios, escola. Salário, família, salários, família. Peixe, boi, peixes, boi. Nos compostos que são ligados por preposição, a gente vai flexionar apenas o primeiro elemento. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça, pés de moleque, tá? Tico, 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 ticos. Reco, 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 recos, né? Tique, 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 tiques. Gente, não esqueçam, tem um link disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem. Não esqueçam de acessar, viu, pessoal? E façam as anotações de vocês também. Agora a gente tem aí aplicando conceitos, umas atividades para que a gente faça, tá? Então, se eu fosse vocês, eu li o texto lá do nosso livrinho, da nossa apostila. Assistam a aula novamente, vão pausando, façam anotações. Depois, quando vocês forem fazer a atividade, vejam cada uma dessas anotações e vocês vão conseguir responder a atividade. Agora, pessoal, a gente tem uma interpretação de texto. Vai ser um texto chamado Futebol de Areia. Mesma dica que eu dei para vocês na aula passada. Grifem palavras que vocês não conhecem. Vão lendo aos poucos, não precisa ler o texto de uma vez só, vão lendo. Quando chegar numa pontuação, numa vírgula, num ponto final, vão pausando para que vocês consigam depois ler e interpretar e entender o texto. Agora a gente vai ter aí 3 questõezinhas para a gente responder a respeito do texto. Se precisar, voltem à aula, façam a atividade bem tranquilinho. Eu espero vocês na próxima unidade. Bons estudos!